Olá, meu nome é Glória Lotfi, sou membro analista da SBPA-RJ e da IAPA. Então, vim aqui para falar sobre o inconsciente pessoal e o inconsciente que a gente chama de coletivo. Na verdade, é só um bloco. É um bloco que existe no nosso psiquismo e que a gente denomina de inconsciente. A gente denomina de inconsciente pessoal aquele em que traz as reminiscências infantis. E a gente denomina de inconsciente coletivo o que abrange toda a história da humanidade. Então, essa minha fala de hoje é uma das aulas de um curso que será oferecido no nosso site de forma gratuita. Eu dou essa aula e outros meus colegas vão dar outras aulas sobre outros assuntos. E as pessoas que se interessarem enviam um e-mail dizendo do seu interesse e vão receber um link de forma inteiramente gratuita. Então vamos iniciar hoje com a aula sobre o inconsciente. O inconsciente já era tratado na filosofia antiga. Vários filósofos falavam de consequências que haviam na vida das pessoas em que elas não tinham como controlar. Por quê? Como é que isso se manifesta? Você tem um objetivo na vida e parece que você se atrapalha. Você mesmo se atrapalha em conseguir aquele objetivo fazendo atos que, em vez de auxiliar, te prejudicam. E existem também atos falhos, coisas que você fala sem ter intenção de falar. E às vezes até atrapalha a sua relação com as pessoas. Né? Isso tudo provém de onde? Provém do nosso psiquismo. Somos nós que fazemos isso. Movidos por um poder, por um controle que não está no nosso ego. Então o nosso ego não é o dono da nossa consciência. Porém, ele é atravessado por coisas que vêm do inconsciente. E por isso a necessidade do autoconhecimento. O autoconhecimento nos faz poder ter mais chance de poder equilibrar as coisas que a gente tem no inconsciente com as coisas que a gente quer que o nosso ego proveja. Né? A gente faz um esforço na vida e será muito bom se, nos conhecendo, a gente possa então equilibrar, fazer esse equilíbrio tão necessário. Então vamos lá, o que é o inconsciente pessoal? Foi Freud que trouxe da filosofia antiga para o psiquismo. Quem era Freud? Freud era um médico neurologista. E o que ele começou a perceber no consultório dele? Ele começou a perceber sofrimento verdadeiro, né? Angústias, ansiedades, distúrbios emocionais e distúrbios também físicos, paralisias, cegueiras, né? E sem conexão com nada que tivesse no físico, no corpo. O corpo estava tudo muito bem, não havia órgãos doentes, tudo funcionava bem, mas as pessoas, e principalmente ele tratou nessa época que ele trouxe a noção de inconsciente para nós, para a cultura, ele tratava de mulheres, as histéricas de Freud, em que demonstravam, expressavam vários sintomas. Sofrimento, dor psíquica forte, depressão, ansiedade, angústia, frieza sexual, até paralisias e até cegueiras. E ele conseguiu, então, pesquisando, com muito estudo, muita pesquisa, ele conseguiu, então, chegar nessa contribuição de nos trazer para nós a consciência
do inconsciente pessoal, que é fundamentado, que seu início é no momento do nascimento. A criança sai de dentro da mãe e ela então, pelo choro, pelo desprazer, pela separação, é produzido um recalque. E esse recalque do nascimento fundamenta o inconsciente pessoal. A partir desse momento, tudo que for dor, tudo que for desagradável, tudo com que a criança não quer saber de lidar, vai para esse inconsciente pessoal. Aí está a história inteira desse ser que nasceu. Esse é o inconsciente pessoal. Então, chegou Jung. Chegou Jung, vindo lá da Suíça. Jung morava numa pequena cidade, num vilarejo na Suíça, e era uma criança que muito ligada na natureza e muito atenta às histórias que os aldeões contavam, relatavam os medos, as histórias de terror. Ele se interessava por tudo aquilo e, ao mesmo tempo, era um amante da natureza e brincava muito, muito fora de casa. Brincava com as pedras, fazia castelos de pedrinhas, tinha os amiguinhos, tinha um muro de pedra onde ele colocava seus desejos. Então, assim, muito ligado nessa relação, não é, com a natureza, Jung também reparava muito nas pessoas. Ele reparava na mãe dele, achando que ela tinha, como se ela tivesse duas personalidades, uma que era aquela do dia a dia e outra que vinha de vez em quando, aparecia e trazia assim alguma coisa de sabedoria. Ele era uma criança introvertida e muito atento aos fenômenos que o cercavam. E assim ele foi crescendo e sempre desenvolvendo esse olhar para dentro de si. Ele fez medicina, se formou em médico e escolheu a psiquiatria, que na época era uma carreira muito desvalorizada, porque não havia nenhum progresso nesse setor. Os doentes eram largados, mas ele quis exatamente a psiquiatria. E isso fez com que muitos dos professores dele ficassem desgostosos, porque ele era um ótimo estudante. Mas ele cismou com a psiquiatria e foi para lá, foi trabalhar no hospital psiquiátrico. Quando ele chegou no hospital psiquiátrico, ele começou a ter atenção com o relato que ele ouvia dos pacientes, dos delírios, das alucinações. Tudo ele se interessava, ele queria ouvir, coisa que não era ouvida até então, o Jung quis ouvir. E ouvindo esses relatos, ele ficou muito curioso quando constatou que esses relatos traziam símbolos universais. Ele tinha uma vasta biblioteca na sua casa, ele conhecia a religião antiga, ele conhecia cultura antiga. Esses símbolos que ele ouvia no relato dos pacientes, ele já os havia encontrado nesses livros da enorme biblioteca de seu pai, em que ele constantemente ia lá e ler. Ele era um leitor, um ótimo leitor, voraz. E aquilo deixou eles... Como é que eles sabem, né? Como é que esses pacientes têm acesso a esses mitos antigos? Aquilo ficou na intenção dele, né, de estudar o psiquismo humano. E aí, lá para 1913, ele rompeu com Freud e se viu muito só. E começou a ter visões e sonhos muito estranhos e muito terríveis. Ele teve vivências muito terríveis, onde ele via a Europa sendo banhada por um dilúvio de sangue,
com muitas mortes, e essas visões demoravam a terminar, trazendo para ele muito sofrimento. E ele ficou muito angustiado, achando que ele estava ficando maluco, né? E até que rompe a Primeira Guerra Mundial, e ele então percebe que realmente ele tinha previsto o acontecimento da guerra. E aí ele pensou, como que eu previ? Como é que uma coisa coletiva chegou até a mim? Porque ele já conhecia a proposta de Freud, concordava com ela sobre o inconsciente pessoal, mas ele ainda não tinha se vislumbrado para ele a presença do inconsciente coletivo. Mas quando ele teve essas fantasias, sonhos, essas vivências terríveis, ele percebeu que alguma coisa do coletivo, também juntando com os relatos dos pacientes dele, ele começou a perceber que não só havia o pessoal no inconsciente, mas que havia também o coletivo. E então ele passou a fazer um trabalho consigo mesmo, de mergulho no inconsciente dele, para poder mais tarde teorizar sobre isso. E assim ele fez. Ele começou a escrever os livros negros, depois o livro vermelho, onde ele relata várias das suas experiências com o seu próprio inconsciente, através de uma técnica que ele denominou a imaginação ativa. Então, a gente pode falar hoje, graças ao Freud, graças ao Jung, que todos nós possuímos, cada um de nós, quando chega aqui na Terra, já traz uma herança cultural de toda a humanidade. A gente traz com a gente, com cada um, a gente traz o inconsciente coletivo. E aos poucos, então, segundo Freud, vai se desenvolvendo o inconsciente pessoal, junto com o ego. O ego também é formado depois que a criança nasce. O ego, para se formar, ele lida com a realidade da vida, com a realidade da família onde ele nasce, com as primeiras experiências infantis e também com todo o arcabouço que ele tem dentro do inconsciente dele, no psiquismo dele. O ego é um herói, porque ele lida com forças grandiosas para conseguir se estruturar e falar, eu sou indivíduo. Assim ele faz esse trabalho heróico, né? Porque a pessoa já chega, a criancinha já chega com uma história da sua família, da sua ancestralidade, da sua hereditariedade, da sua humanidade, mas tem que formar um indivíduo, tem que formar o ego, para ser único, diferente, que nem o seu corpo, o seu rosto é diferente, é único. E também ele é único internamente e externamente. E ele precisa fazer, então, o seu caminho, sendo único e fazendo parte do coletivo, que é o processo de individuação. O processo de individuação é o desenvolvimento máximo da sua potencialidade e ligada no coletivo, significada no coletivo. Então, temos várias camadas do inconsciente. Temos a camada do pessoal, né, que devemos ao Freud, o conhecimento, e temos a camada do coletivo, que se divide em familiar, aquele grupo familiar, né, se relaciona conscientemente e inconscientemente também. Muitas brigas acontecem de coisas que não foram faladas e mágoas que não foram colocadas para serem vistas e trabalhadas, e que está ali, está vivo ali dentro, e que às vezes irrompem e aparecem, então, de uma forma pouco elaborada.
e, às vezes, bem elaborada de acordo com a consciência da pessoa. Porque tudo que acontece e que magoa e que nos causa um mal-estar nós fizemos algo que a gente não gostou, ou fulana me magoou, essas coisas todas ficam no inconsciente pessoal e também coletivo. E isso vai aparecer. Vai aparecer na família, vai aparecer na sociedade. Então, são várias camadas: o inconsciente pessoal, o familiar, o social, do meu país, onde eu nasci, a história do meu país está em mim. A luta, tudo que foi certo, tudo que foi errado, está ali. Vem comigo. Por isso eu nasci aqui. Vem comigo e eu preciso lidar com isso. E quanto mais eu souber, quanto mais eu me inteirar, mais fácil, melhor para eu poder conviver nessa sociedade e nesse país. É bom saber, é importante saber. O autoconhecimento é importante, como conhecimento também da nossa contemporaneidade, da nossa família, da nossa ancestralidade, o máximo que a gente conseguir, e da história do nosso país, da sociedade que vivemos. Agora eu quero apresentar para vocês um trabalho audiovisual que ilustra bem essas camadas que eu vou falar. Porque a gente pode dizer... Aliás, o Jung trouxe o oceano como símbolo do inconsciente, nas suas várias camadas. É tão profundo quanto o nosso inconsciente tem uma profundidade imensa, assim como o nosso oceano também tem uma profundidade imensa. Agora eu vou trazer a noção de outra camada, um pouco mais profunda do que a familiar, porque é familiar também, mas é ancestral. É a nossa ancestralidade do lado materno e do lado paterno. São duas correntes, né, em que nós trazemos nas nossas células, no nosso corpo, e trazemos também no nosso psiquismo. E atuam em nós. Jung chegou a perceber isso e falar que repetimos situações, né, problemas que vêm lá de trás, vêm até de um tataravô que a gente nunca conheceu, mas que existe no nosso DNA. E a gente precisa resolver. Aí eu volto para o Freud, que falava da compulsão da repetição. Enquanto não se... O Freud falava isso no contexto do pessoal, do inconsciente pessoal. E eu trago para o contexto do inconsciente coletivo essa mesma explicação, porque cabe perfeitamente. A compulsão da repetição é uma força em nós que a gente repete até o dia em que se consegue elaborar e fazer diferente. E aí você corta aquela corrente. Então isso está aí. A gente precisa conhecer o máximo que for possível. E o que tiver inacessível para a nossa consciência, né, mas vai aparecer nas nossas atitudes, vai aparecer nos nossos atos falhos, vai aparecer nos nossos comportamentos. Então vamos lá cuidar disso, vamos lá cuidar de nós, vamos lá cuidar das nossas relações, vamos buscar ser feliz, e ser feliz implica que a gente se conheça, e se perceba com coisas a resolver e olhe para essas coisas que estão no inconsciente nos atrapalhando e olhe e consiga resolver o melhor possível, para fazer o melhor possível com a nossa vida. Agora, vamos imaginar quantas pessoas nos antecedem, né? Tanto da linha materna quanto da linha paterna. São milhares e milhares de pessoas que tem um momento em que se entrelaçam, porque a gente não sabe, até
né, vai até o princípio de tudo. Nós estamos aqui como resultado de vários e vários encontros e também desencontros, né? Coisas boas, coisas ruins, mentiras, verdades, choros e risos. Nós estamos aqui. O resultado somos nós. Então a gente olha para tudo isso do passado e fala, deu certo, eu estou aqui. E cabe a mim, então, seguir em frente e fazer o melhor comigo, fazer o melhor da minha vida. E deixar o mais limpo possível para a minha descendência. Para isso é preciso que eu me conheça, que eu perceba todas as vezes em que eu rateio, em que eu falo que eu não devia falar, em que eu me comporto de uma maneira que que não me traz felicidade, que pelo contrário me causa um mal-estar. Gente, a gente pode melhorar. A gente pode melhorar. Vamos confiar nisso, porque nós temos como melhorar. É se autoconhecer, se perceber, luz e sombra, né? E tratar de olhar para as coisas que a gente não gosta, para poder harmonizar, equilibrar. Somos duais. Ser humano é dual. Ser humano transita na sombra, às vezes mais escuro, às vezes mais claro. Cabe a ele, então, equilibrar para criar algo novo, uma maneira diferente de agir e de ser. E com isso interromper uma corrente que esteja aí castigando gerações e gerações. Porque é no inconsciente ancestral que acontecem muitas coisas que seguem em frente. Né? Mas a gente pode dar um jeito de melhorar isso aí. Bom, então, aí tem essa camada do inconsciente ancestral. É tudo inconsciente coletivo, né? O pessoal, em comparação com essa imensidão, né? A gente pode até dizer que é pequeno, porque se reduz à vida do indivíduo. Esse coletivo é imenso. Você vê, o Jung sonhou com uma guerra antes dela acontecer, porque já havia nele esse conhecimento. Não de acordo, não no seu ego. Sabia que tinha alguma coisa, mas ele não sabia exatamente o que era, até que aquilo veio à tona. No que veio à tona, ele entendeu o que tinha acontecido com ele. Ele entendeu as visões que ele teve. E é assim conosco também, né? Muitas coisas a gente até intui e depois a gente compreende, porque é como um saber interno. Esse saber interno existe sim, existe sim. Então tá, vamos lá. Então, inconsciente ancestral. E assim, como é que era antigamente? Porque o inconsciente ainda vai mais fundo e mais abrangente. Né? Até agora eu falei da abrangência do ancestral, pessoal, familiar, social, ancestral, que é enorme. Mas, além disso, tem o da humanidade. Como é que as pessoas antigas, que não eram tão racionais como nós somos hoje em dia, como é que essas pessoas lidavam com a vida delas diante de tanto mistério? Esse querer conhecer é do homem. O homem quer conhecer. O ser humano quer saber de si. O ser humano quer saber dos mistérios, que ele se vê rodeado dos mistérios. O que eu vim fazer aqui? Qual é o sentido da minha vida? Por que esse planeta? Como acontece isso? Desde que começou a haver humanidade, começou também a haver esse desejo de conhecimento. Então, o que acontecia? O homem observava a natureza. Ele observava. E aí ele foi construindo conhecimento e colocando sobre os astros. E aí surgiu a astrologia. E aí ele foi
através também da convivência, do observar a natureza, os seus metais, as suas pedras, ele foi fazendo experiências com os metais e chegou então à alquimia. E assim ele foi, as imagens, os mitos. O homem relatava mitos para poder entender as suas emoções, as emoções humanas, o seu comportamento, o comportamento humano, para se localizar na vida e na humanidade. E aí ele falava, criava mitos, histórias. E nós temos isso espalhados em todas as culturas antigas. Nós temos histórias. E uma coisa que é muito importante e que o Jung aproveitou para comprovar a existência do inconsciente coletivo e seus arquétipos é que uma determinada imagem, um símbolo, aparecia em toda cultura, em toda religião, ao redor do mundo, com uma roupagem diferente, mas a sua essência era a mesma. Em qualquer religião, em qualquer cultura, antiga, contemporânea, vocês vão encontrar um mito de herói, vocês vão encontrar uma figura de grande mãe, vocês vão encontrar uma figura patriarcal, uma cultura de sabedoria, de velho sábio, vocês vão sempre encontrar, porque isso é arquétipo. E o arquétipo é uma matriz energética que envia símbolos, ininterruptamente. A consciência recebe esses símbolos, algo que é tão profundo, que está lá no inconsciente, em camadas e camadas profundas, vem para nós todos os dias símbolos dessa matriz. Em qualquer comportamento humano, qualquer relacionamento humano que nós façamos hoje, está a energia de um arquétipo, porque os arquétipos foram se formando através da humanidade crescendo e se formando. Então, foi se formando o arquétipo da Grande Mãe. Primeiro havia um arquétipo, que é o self, a totalidade. E a partir da vivência da humanidade, a humanidade se relacionando, crescendo, tendo os filhos, casando, se unindo, tendo seus filhos, foram comportamentos repetidos, que foram formando esses arquétipos, que hoje atuam em nós. Hoje, vivemos a nossa Grande Mãe, a energia da nossa Grande Mãe, a energia de um pai que nos traz a lei e a ordem e nos coloca atuantes na vida, a do herói, o velho sábio, a ânima, o feminino, o ânimos do masculino. Isso tudo é hoje atualizado, trazendo a energia de séculos e séculos de humanidade. Eu estou dando essa aula aqui. Então a gente pode dizer que aqui está ativado um arquétipo do mestre-aprendiz. Como é que é o arquétipo? Ótimo, vamos aproveitar para estudar o que é. Vamos entender um pouco, né? Vamos entender um pouco do que é esse arquétipo. Eu estou aqui executando uma das polaridades do arquétipo, que é dar uma aula. E vocês que estão me assistindo estão exercendo a outra polaridade do arquétipo, que é a do aprendiz. Só que isso não é congelado, isso não é fixo, porque no momento em que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Como é que se faz para dar uma aula online? Quantas pessoas será que estão me vendo? O que eu preciso falar? Eu preciso aprender a me comunicar.
A aprendizagem é constante e vocês vão. A presença de vocês, para mim, é um informativo. Eu aprendo. Eu aprendo da presença de vocês, eu aprendo como eu devo me conduzir. Ah, mas da semana passada eu dei uma aula, faltou alguma coisa. Nessa, então, eu vou compensar, porque eu aprendi. Eu aprendi da experiência que vocês me trouxeram, embora vocês nem estejam por aqui. Tem outro arquétipo também que é muito importante, eu gosto muito de falar dele, que é o arquétipo do curador ferido, o Quiron, que está lá no nosso mapa natal, o Quiron. A presença dele está em cada um de nós. Cada um de nós é um ferido, porque não tem como não ter feridas. Já se nasce trazendo as figuras ancestrais, mas também em nós existe a cura dessas feridas, o poder da cura dessas feridas. Todos nós temos o nosso curador ferido para nos curar e para poder também auxiliar na cura do outro. Nós não curamos ninguém, mas nós podemos orientar o outro também na busca da sua cura. E eu espero que é isso que eu esteja fazendo e que eu quero fazer. É importante enfatizar a importância da mitologia na psicologia junguiana. Quando Jung conheceu o trabalho da Nise da Silveira, a nossa mestra querida, aqueles desenhos todos fizeram com que ele falasse para ela: estude mitologia. Por quê? Né? A Nise não tinha essa noção. Ela pedia para eles desenharem como uma maneira de pô-los fazendo alguma coisa, né? Tirando eles daquela dor, daquela doença. Mas ela era intuitiva. Ela sabia que tinha alguma coisa ali que podia auxiliar muito. E quando ele fala para ela, estude mitologia, imediatamente ela vai e segue o conselho dele. Por quê? Porque na mitologia, como eu falei antes, né, era a maneira como os povos antigos conseguiam explicar por que tem sempre noite, por que tem sempre dia, por que às vezes faz frio, às vezes faz calor, por que às vezes as árvores ficam sem folhas e sem flores, e de repente, num tempo certo, elas se enchem de folhas verdes e de flores, e temos alimento em abundância. Por que acontecem essas coisas da natureza, sem que a gente... Então eles faziam vários rituais para agradar os deuses, para que os deuses continuassem dando alimento, que a terra fosse fértil. Havia todos aqueles rituais para que a terra gerasse alimento, porque havia uma crença em poderes superiores. Eles estavam ali e eles precisavam das bênçãos desses poderes superiores, desses deuses superiores. Então eles escreviam, eles falavam, criavam mitos para poder se relacionar de uma forma mais amistosa e com mais conhecimento sobre a realidade da vida deles. E assim temos vários mitos, mitos de criação e mitos de... E as nossas emoções, as emoções humanas também se criava mitos para se poder, então, entender. Porque se vocês pegarem uma mitologia, por exemplo, a mitologia grega, vocês vão ver que esses deuses eram muito humanos. Eles tinham emoções que nem os humanos têm, que nós humanos temos. Mas era uma maneira deles se aproximarem, se aceitarem com essas emoções e criando a figura desses deuses maravilhosos que existem e que existem nos nossos planetas, né? Eles foram fazendo uma semelhança, observando o céu,
observando a rota de cada planeta, o tempo, a característica individual de cada planeta. Eles foram, então, entendendo aquela energia e transformando e contando dela na forma de um Deus. Isso tudo é muito interessante. Isso tudo vale até hoje. Até hoje nós estudamos mitologia segundo essas origens, né? Esse conhecimento que vem lá de trás. E Jung sabia da importância, o que isso queria dizer. Isso tudo, quando você cria uma imagem, por exemplo, um paciente da Anísia da Silveira faz um desenho, ele criou uma imagem. Essa imagem é símbolo do que ele está se passando, do que está se passando com ele e ligado ao inconsciente dele. Ele consegue juntar, o símbolo junta, o símbolo une uma coisa do passado com o presente. O símbolo une algo que está para além de mim, do meu pessoal, com algo que está no meu pessoal. O símbolo faz essa união. E é a melhor maneira que se tem de poder, então, se libertar de algo que nos incomoda. É trabalhando os símbolos que chegam até nós. O autoconhecimento é fundamental. É muito importante que a gente se conheça e se conheça o máximo que a gente conseguir. E conheça, e para que então possamos atuar na vida sem maiores complicações, sem maiores atrapalhos. Porque às vezes o atrapalho é tão grande que parece que existe um inimigo dentro da gente. E que age como inimigo mesmo, que atrapalha mesmo. Né? Então vamos nos conhecer, vamos nos olhar, vamos fazer esse equilíbrio, vamos simbolizar. Se eu tive uma explosão de raiva, que eu espero que eu não tenha, mas vamos que alguém tenha uma explosão de raiva, essa explosão de raiva é símbolo de que algo não está bem. Vamos olhar para esse símbolo. Se eu entrei numa casa, olhei para um quadro, e esse quadro me dá uma depressão, me dá um mal-estar, ou, pelo contrário, me dá uma grande alegria, esse quadro traz um símbolo. Vamos olhar, vamos tentar entender, porque no momento em que eu consigo entender o porquê daquele símbolo ter me causado uma emoção, eu estou me aproximando do meu inconsciente, eu estou me conhecendo mais. Isso é muito importante. Se eu falei para fulano algo que eu não queria falar, que eu magoei fulano, isso é um símbolo de que existe algo mais que eu não estou sabendo em mim, na minha relação com essa pessoa. Vamos olhar para isso? Vamos trabalhar isso para limpar e ser mais feliz? A gente se conhecendo, a gente consegue ser mais feliz. É essa mensagem que eu quero deixar com vocês. Espero que tenham aproveitado a aula e se preparem, porque as outras aulas também serão bem interessantes também. Vai se falar sobre sonhos, sobre o início da vida do Jung, sobre um filme, uma colega minha vai apresentar um filme que fala desse inimigo interno, e tem outras coisas que eu não estou me lembrando agora, tem outras aulas que eu não estou me lembrando agora, mas todas bem legal. Essas pessoas que são meus colegas são pessoas com muita capacidade. Um beijo para todos vocês e até a próxima.